É o seguinte, as habilidades estão aqui, tá? Depois eu vou mostrar no outro arquivo para vocês, tá? Que é identificar a linha de campo do ímã, intensidade do campo magnético, tá? E analisar, principalmente, pessoal, a relação da corrente elétrica com o campo magnético. Não se esqueçam, corrente elétrica gera campo magnético e o campo magnético gera corrente elétrica, tá? E aí nós temos o seguinte, se vocês pegarem, por exemplo, ventilador qualquer, e como ele é um motor elétrico, que é o que a gente vai comentar um pouquinho hoje, ele pega energia elétrica, ou seja, ele pega a corrente elétrica, gera um campo magnético no eixo dele, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, tá? Uma abertura no motor, para transformar energia magnética, e no caso, ou elétrica, no final para energia mecânica. E aí nós vamos reparar ao contrário, por exemplo, a usina hidrelétrica, ela pega a energia mecânica, rotaciona a turbina, tem o campo magnético e gera a corrente elétrica, linda e maravilhosa para poder funcionar os aparelhos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, tá, a apostila, que primeiro ele fala aqui de um roteiro, eu tentei entrar aqui, ele tá fora do ar, esse site aqui, mas tipicamente você pegar uma bússola com as condições norte e sul, limalha de ferro e papel sulfite e interagir igual que eu fiz semana passada mostrando para vocês, tá? E aí você tem os polos norte e sul, e aí vocês viram lá quando eu mostrei para vocês semana passada que as limalhas de ferro ficam em torno, tá, dos polos, principalmente o campo magnético é mais intenso no polos e zero no centro de gravidade deles. Se eu colocar ímãs com polos opostos, eu vou ter atração, polos de mesmo sinal, repulsão. Se eu colocar as bússolas ao redor, as bússolas vão interagir, a gente vai mostrar um pouquinho hoje de novo os simuladores para ver se fixa bem, porque essa parte, tá, é uma das que muito provável de aparecer para vocês numa questão de Enem, tá? Como que fica a bússola mediante a você ter o campo magnético, ou referente à Terra, tá? Ou referente a uma corrente elétrica, tá? Que a gente vai chegar aí. Então, tem os polos norte e sul, tá? Se eu colocar aqui bússolas nesses pontos, vai ficar nos arranjos que eu vou mostrar já já para vocês. Aí, se eu separar o ímã, eu vou ter dois ímãs com polos, que nem aqui, ó. Se eu separar, romper, eu vou ter o A sendo sul e o B norte, aqui sul e aqui norte. Aqui, brasileiros isolam mais bactérias magnéticas na Antártida. Até esses dias, eu estava lendo uma matéria que muitos animais se locomovem mediante o campo magnético terrestre junto com o campo magnético associado no organismo dele. Tá? Lembrando que é natural do próprio animal. Bom, aqui tem uma condição, nós estamos no efeito magnético, então quer dizer, corrente elétrica gera campo magnético, então enquanto eu estiver ligado na tomada, isso aqui vira um ímã, ele atrai os objetos metálicos, ele ergue, vai para um outro ponto, desliga da energia elétrica, desliga da tomada, ele vai perder a condição magnética e vai cair aonde a pessoa desejar. Então, é uma maneira relativamente tranquila, né, de você deslocar objetos ferromagnéticos. Aí tem a corrente elétrica e vai gerar campo magnético ao redor, ou seja, as bússolas vão ficar com alteração, porque corrente elétrica gera campo magnético. Tá? Aqui nós temos uma bobina feita de cobre esmaltado. Se você colocar uma corrente elétrica, ele acaba virando um ímã. Ok? Bom, aí tem o poder aqui da Inspira, tem a formulinha,
tá? O campo magnético é em Tesla, contanto que é até interessante, se vocês ouvirem ressonância magnética, tá? As ressonâncias magnéticas são na ordem de 1 a 2 Tesla. Então, é o campo magnético dela para mapear um determinado local que você tem a necessidade, infelizmente, de alguma correção, tá? Para você visualizar melhor o que tá, qual o problema, tá? E o coeficiente, corrente elétrica, que está pequenininho, e 2πd de a distância aqui, ó, do fio até o eixo circular. Se eu movimentar aqui, vai gerar corrente elétrica, daqui a pouquinho a gente vai mostrar lá para vocês, tá? E com a ideia aqui, por último, do motor elétrico, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, tem aqui, tá? Força, então, só para vocês entenderem que nós estamos por aí e já com a ideia aqui de puxar produção e consumo elétrico, tá? Então, só para vocês entenderem, né, porque vocês ficavam tendo a apostila, o que nós estamos comentando dentro das aulas, né, para não ficar, tentar de não ficar perdido aí na... Pessoal, aí, a ideia aqui, nós temos as habilidades, é só uma cópia de lá, tá? O funcionamento aqui de um gerador simples. Então, vamos no primeiro slide. Pessoal, é o seguinte, motores elétricos. Cuidado, né? Porque nós temos vários tipos. Vocês viram outro dia eu comentando do motorzinho, né? O eixo aqui do motor. Tá uma bomba aqui já considerável, deve ser de 1000 litros hora pelo eixo. E, por sinal, estava... Quando foi tirada a foto, o sujo, né? Que seria os resíduos aí dos peixinhos ou da vida aí que tenha no aquário ou no lago. Pessoal, nós temos vários tipos de motores, né? Motores para gerar um eixo, que é esse aqui pequenininho. Quando a gente pega motor elétrico para girar alguma coisa maior, no caso, o ventilador já é grandinho, de médio porte. E nós temos até com relação aos carros elétricos. Acho que a maioria não sabe, mas eu vou perguntar para vocês, tá? Nos carros normais, gasolina, álcool, diesel, vocês acham que somente tem um motor normal? Vamos lá, vou reformular a pergunta. Você tem um carro gasolina, ou diesel, ou a álcool, tá? Vocês acham que só tem esse motor? Hein, pessoal? Responde aí para mim no chat. Ou não sabe? Escreve também se não sabe, tá? Não tem problema nenhum. O gato comeu a língua de vocês ou os dedos do teclado? Pessoal, a maior parte das pessoas não tem vamos falar assim, a associação que um motor a gasolina, por exemplo, ele não consegue funcionar sozinho. Ele não consegue dar a primeira volta do motor. Para isso, ele precisa de um motor elétrico, que é um motor de partida. Por exemplo, você vai ter um motor de partida, é um motor elétrico. Se você pega um limpador de para-brisa elétrico, vidro elétrico, é um motorzinho, tá? Então, tudo que vocês pegam, na realidade, você fala assim, que tem a movimentação, que é elétrico, tem um motorzinho, tá? E esse motor consiste no seguinte, nós temos o campo magnético normal de um ímã, e esse cobre esmaltado que a gente tem no eixo aqui, ó, tá? Lógico que já mais aprofundado aqui. Quando tem corrente elétrica, gera campo magnético, ele fica sempre em repulsão, então ele fica girando. Só que o campo magnético, ou com relação
ao motor elétrico, ele é mais fácil de dar a primeira volta, porque você tem menos atrito, menos perda de energia. Então, por isso, quando acabou a bateria do carro, por exemplo, o motor não pega. Não é porque não pega, é porque você precisa do motor elétrico. E o motor elétrico precisa de corrente elétrica que vem da bateria. Tá? E aí, nós temos algumas condições aqui, ó. As primeiras ressonâncias magnéticas, né? Quando a gente pega hoje tudo funcionando, bonitinho, né? Fica interessante. Mas, ó, toda a ideia do estudo do campo magnético para você ter o estudo de algum local. Aqui é uma foto que eu comentei com vocês ali no que está na apostila até. Aqui dentro, ó, em cima desse carro aqui, você vai ter um eixo muito parecido com isso aqui, ó, tá? Do motor aqui em cima. Você tem bobina de cobre esmaltado. Quando você liga na corrente elétrica, ou seja, vamos falar assim, liga na tomada, tá? Ou gera corrente elétrica, ele vai ter o campo magnético, ele atrai. Você vai lá, solta do outro lado. Tá ok? Então, só para vocês terem a ideia aí do campo magnético em relação ao motor elétrico, que é uma coisa que está sendo muito amplificada nos últimos tempos, né? Porque os carros vão passar a ser elétricos. Acho que totalidade não falo, mas a maioria vai passar a ser. E o grande problema é com relação ao armazenamento de energia, que é o caso da bateria. Então, o motor elétrico dos carros, vamos falar assim, um carro elétrico, ele tem uma grande dificuldade de armazenar energia na bateria. Pode ver que depois, para recarregar, você demora uma baita de um tempo. Isso está sendo melhorado ao longo do tempo, tá? Principalmente pelo Elon Musk, tá? Lá com a Tesla. Pessoal, aqui é os tipos de energia. Eu vou interromper esse compartilhamento. Tá? Deixa eu fechar aqui. Pessoal, tudo bem até agora? Alguma pergunta, alguma coisa? Responde algo para pelo menos eu achar que vocês estão aí. Hein, pessoal, cadê vocês? Ah, obrigado. Aqui, Nicole e Maiara. Beleza, estamos aqui. Tá, joia? Valeu, tá? É que a gente é duro sentir sozinho, tá? Sempre procurem responder, mesmo quando não saibam, tá? Ou se vocês querem que a gente comente de novo, ok? Tá? Sem problema. O que eu desejo é que vocês passem no Enem depois, tá? Pessoal, agora aqui eu vou voltar de novo e mostrar para vocês as relações magnéticas que eu falei para vocês lá no início da aula. Nós temos muitos exercícios da parte magnética que se refere muito às condições de bússola. Então, vamos entender o seguinte aqui. Eu posso mexer esse cara, tá? E posso mexer esse carinha aqui também, tá? Só para vocês, o que eu consigo fazer aqui no simulador. Então, pensem, todos esses setinhas aqui ser uma bússola, que nem esse cara aqui, ó. Tá? Deixa eu virar aqui. Norte, a parte pintada, e o sul. Lembrando que a parte norte dele é atraído pelo sul magnético terrestre, que é o polo norte geográfico. Tá? Isso eu sei que pode gerar um pouco de confusão, tá? Então, aqui está apontado para o polo norte, então é o norte do ímã, que está sendo atraído pelo sul geográfico, o sul magnético, desculpem, que é o norte geográfico. E a parte não pintada, ou às vezes está com azul,
você vai ter o polo sul, que está sendo atraído pelo polo norte magnético, que é o sul geográfico, tá? Então, quer dizer que aqui que eu tenho o polo norte, pode ver que todos o sul estão apontados para ele, tá? Ó, se você pegar aqui uma reta aqui, daqui para lá, todo o que é sul está sendo, ó, vamos modificar, então vamos voltar aqui, ó. Metade, então você pode ver que todos os sus estão apontados para ele aqui, ó, tá? Então, ó, pode ver que esse aqui é apontado, esse aqui é apontado, esse aqui também, tá? E aí você tem esse outro cara que vai depender de todos que estão aqui, tá? Agora de lá é o contrário, você tem o polo sul que está atraindo todos os norte, está apontando para cá. O norte está apontado para o sul do ímã, norte para o sul do ímã. E se eu virar isso aqui, tá, ó, agora vocês vão perceber que do meio para cima, o norte está atraindo todos os suls, tá, para o lado dele. O norte que já está apontando para o sul do outro lado, tá? Então essa disposição, campo magnético que sai sempre do polo norte e vai para o polo sul. Aí, esse do ferro magnético, pessoal, nós temos os ímãs aqui estão aleatórios, tá? Mas se eu arrumar eles mediante, ó, eles ficam desarranjados. Se eu aproximar aqui em cima no polo norte de um ímã, ele vai atrair todos os suls, que são os azuis, vai atrair lá embaixo, tá? Se tiver desarranjado, que é o caso aqui agora, né? Porque agora ele fica um tempo arranjado, esse que fica desarranjado, ele não consegue atrair os alfinetes que estão ali embaixo. Aí mostrei para vocês semana passada, então vou mostrar de novo, ó, você tem uma corrente elétrica no fio, ele vai gerar campo magnético ao redor, tá? O campo magnético é sempre do norte para o sul, ok? Então ele vai acabar atraindo ou modificando a posição da bússola aí no caso, com a formulinha μi sobre 2πd que está na apostila que vocês viram. O B aqui com a unidade em Tesla, tá? Do Nikola Tesla. E por sinal, vamos falar assim, o avanço na parte elétrica, nos motores e tudo mais, nós precisaríamos tirar o chapéu inúmeras vezes para o Tesla. O Thomas Edison, que teve mais fama, diga-se, porém ficou no chinelo do Tesla. Tá? Então, o campo magnético depende da corrente elétrica e da distância. Pode ver que estão assinalados com as cores aqui. Tá? Aí nós temos aí a regra da mão direita. A regra da mão direita, se ele vai, é isso aqui, ó. Pessoal, quando você dá o joinha com a mão direita, tá? Toma cuidado que às vezes eu como normalmente faço algumas coisas com a mão esquerda, né? O fato de escrever, ser canhoto, tá? Pelo menos para escrever, cuidado para não confundir, não é mão esquerda, é mão direita, tá? Aí você tem o seguinte, a corrente elétrica é um e o campo magnético é o outro. Se vocês olharem de frente, tá? A corrente elétrica e o campo magnético estão perpendiculares entre si. Aí vocês vão falar o seguinte, se eu trabalhar aqui com o campo magnético, esse cara é corrente elétrica. Isso é para ter ideia do sentido do campo magnético. Tá ok? É uma regrinha da mão direita. Indução eletromagnética. Se eu pegar
aqui eu mostrei para vocês já, mas puta, é muito legal mostrar todas as vezes, tá? Porque é o seguinte, se eu movimentar aqui, vocês vão perceber que lá em cima vai gerar uma corrente elétrica lá no amperímetro aqui em cima, ó, em miliampere, tá? E aí, se vocês pegarem, o dia que vocês pegarem um eixinho de motor na mão, vocês vão perceber que ele não gira direto, ele vai e volta. É que ele é tão rápido que a gente não percebe. Tá? Então, a corrente elétrica, tá? Bom, vamos lá. Eu vou interromper o compartilhamento. Tirar. Eu não escutei quando o Alan chegou. Pessoal, é o seguinte. Aí, vamos recordar algumas coisas aqui que, de certa forma, aparece bastante, que seria a energia, tá? E os tipos de energia. Então, vamos lembrar um pouquinho. Tipo de energia. Nós temos energia mecânica do movimento, energia luminosa com a luz, energia térmica com o calor, energia eólica com o vento, energia química, reações químicas, energia nuclear, fissão e fusão nuclear, biomassa e depois nós temos aí referente às cargas elétricas, aonde nós temos as fontes renováveis de energia, não renováveis, desculpe, de energia aqui, que é aquele que você consome com a queima de algum combustível, tá? Então você vai ter resíduo com ele. E as fontes renováveis de energia, que é a biomassa, a hidrelétrica, a eólica, solar, geotérmica, tá? Então, deixa eu descompartilhar de novo. Agora queria mostrar uma outra coisa ainda para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Primeiro vamos no motor elétrico. Pessoal, espera aí que eu já vou compartilhar. É que tem que o Meet acaba gerando essas. Pessoal, vocês estão conseguindo ver de boa aqui pelo menos o vídeo parado? Sim. Tá. Pessoal, esse aqui é um motorzinho elétrico, tá? A professora Joelma que fez há um tempo atrás, tá? E eu aproveitei o vídeo. Só mostrando, antes de iniciar, nós temos aqui, ó, o ímã, tá? Ó, pode ver que não, nem é escuro. Aqui um eixinho com cobre esmaltado e uma pilha gerando corrente elétrica, tá? Então, ele é rapidão, né? Porque não, o campo magnético aqui do ímã faz com que tenha repulsão. Então, o que, que ocorre? A repulsão do ímã em relação ao campo magnético do eixo faz com que ele gire o tempo inteiro. Lógico, até acabar a corrente elétrica. Ok? Aí, vou mostrar um outro aqui para vocês. Foi feito com os alunos. Pessoal, é que é tão rápido aqui o vídeo. Eu vou sempre perguntar aí para vocês, alguém, se tiver microfone, só responde, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui ó, o Paulo com o motorzinho na mão aqui? Tudo bem? Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá, obrigado. Pessoal, isso aqui foi no primeiro ano, que é transferência de energia também. Foi feito antes de ter a pandemia. Aqui é um motorzinho elétrico e aqui uma lâmpadazinha de LED, que vocês estão acostumados, ó. Polos aqui alternados, um polo positivo e outro negativo.
Para gerar energia para a lâmpada aqui funcionar, o que, que precisa fazer? Eu rotacionar o motor. Ou seja, se eu ligar esse motorzinho com a voltagem correta, ele vai funcionar, ele vai girar bonitinho e tal. Ao contrário, se eu coloco alguém para girar ele vai gerar corrente elétrica. E o que, que vai acontecer? Pena que com os dedos você não consegue ficar girando o tempo inteiro, né? Porque você vai, no primeiro giro, você vai parar, vai demorar um tempo para você voltar de novo. Mas que nem de uma usina hidrelétrica você consegue fazer isso o tempo inteiro, tá? É o grande problema até da energia eólica, que depende do vento o tempo inteiro para fazer com que gire, tá? Então, soltando mais uma vez, ela gira, funciona, é que funciona bem aqui no comecinho, ó, aí. Depois ele não funciona tão bem, porque a rotação tem que ser sincronizada, tá, pessoal? Vou arrumar um outro vídeo aqui. Para vocês verem. É que toda hora você tem que fechar e abrir a janela, tá, pessoal? Isso demora um pouquinho. Beleza. Um exercício aqui, desculpe. Um aluno, na época com a Joelma também, já faz um tempinho, proporcionou a condição de movimentar e gerar corrente elétrica. Já estou percebendo aqui que do lado esquerdo tem a mão direita que na hora de movimentar, o que acontece? Ó, você acaba gerando corrente elétrica por movimento. Não é movimento circular, mas sim retilíneo, tá? Então, só para vocês entenderem. Lógico que você aproveita o movimento circular, que o movimento circular fica infinito. Se você vai em linha reta, você tem que ir e voltar. Então, você acaba perdendo muita energia nessa condição. Ok? Só soltar mais uma vez aqui para vocês entenderem, ó, movimentar. Então, pode ver que na hora que para, ele para também, ó. E quando ele voltou a ter a corrente elétrica. Então, o campo magnético, os ímãs ali dentro da cápsula, na hora de ter movimentação, gera corrente elétrica e acaba funcionando o LED. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Pessoal, é o seguinte aqui. Eu vou mostrar esse, que eu já mostrei, eu sei que eu mostrei já para vocês, tá? É aquela que vocês vão falar assim, você já mostrou esse, mostrar, mas eu queria que vocês fixassem muito isso, tá? Eu já peguei esse vídeo, mostrei esse vídeo para vocês, tá? Eu vou soltar, acho que não vai, precisa sincronizar o som, eu vou comentar isso com vocês. É uma barragem, como nossa barragem aqui de Barra Bonita e Igaraçu. Aqui você tem a parte de transformar a energia mecânica com o campo magnético, gerar corrente elétrica na alta tensão. Lembra lá no início do ano que eu falava assim, olha, sai com 70 mil volts, 100 mil volts, 500 mil volts, tá? Isso depende muito da usina, tá? E aí você tem toda a barragem, né, que é a bedrock ali, pessoal do inglês aí, ó. Aí você tem as turbinas, ok? Que você pega e faz com que gire o tempo inteiro, tá? A partir do momento que você queira a corrente elétrica, tá ok? Para sair a corrente elétrica em alta tensão. Se a gente pegar a seção dela lateral, deixa eu ver se eu... Pessoal, aqui, eu tenho uma altura que é energia potencial gravitacional. Vai ter velocidade, vai trocar essa altura por velocidade, vai ter energia cinética, a turbina vai girar, gera um campo magnético aqui dentro e depois vai gerar corrente elétrica na saída. Tá? Provavelmente a mesma fala que eu tive na hora de comentar isso ano passado.
Esse é um programa que chama Life Like, né? Que o ano passado foi liberado para ser utilizado e agora não. Dá uma olhadinha aqui na turbina que você, até voltar um pouquinho, ó, se você pega ele em termos de movimentação. O movimento circular é infinito ali. Desde que não gaste o eixo, tudo, você tem ele infinito. Tá? A geração de energia elétrica, a seção, né? Estação de geração de energia elétrica, a seção dela. Aí eu fui para as outras, até então, que é a turbina eólica, wind, né? Onde você tem todo o mecanismo dela, então o vento incide, né, nas pás, as pás giram e gera energia elétrica, a caixa de geração e a parte aqui mecânica, né? Aqui uma usina nuclear, uma planta de usina nuclear. A usina nuclear é muito parecida com a termoelétrica. Você tem a pilha nuclear que esquenta demasia água, forma vapor, o vapor entra na turbina aqui no coisa, ó, aqui embaixo, então o vapor ele vem aqui e gira a turbina. Girou a turbina, ele vem aqui e condensa de novo para a água. Tá? Nesse movimento de rotação, rotaciona uma geração de energia e depois tem a linha de alta tensão. O coletor solar, muito parecido, porque você vai ter a placa solar e atrás dele você vai embutido, né, que a gente nunca acaba vendo, tá? O tanque de expansão, controle de painel, o boiler, tá? Então, você acaba tendo algumas condições aqui, tá? De geração de energia. Só para a gente finalizar aqui, ó. A ideia, quando você mostra uma planta daqui da usina de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, fala Barra Bonita porque a geração de energia está do lado da Barra, e a Eclusa do lado de Igaraçu. Vertedouro de água é só para controlar a quantidade de água. Então, quando você pega a seção aqui de cima, o desnível é 25 metros, você tem a água desce, gira a turbina, como eu mostrei para vocês agora há pouco, e gera energia elétrica. A usina da Barra tem 4 turbinas, tá? A maior parte do dia funciona com uma, e no final da tarde, no começo da noite, que funciona normalmente 3 ou 4, tá? Pessoal, semana que vem a gente vai retomar isso aqui um pouquinho, vai fazer um pouco de exercícios com relação à parte magnética, e, de certa forma, eu vou utilizar o material do Aprender Sempre semana que vem, mas eu vou avisar vocês, tá? Quando eu colocar o link da aula, eu vou pedir para que vocês peguem o material do Aprender Sempre. Tudo bem, pessoal? Pessoal, Sim, senhor. então Tudo tá bem. jóia. Então tá jóia, Lara. Obrigado. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se precisar de alguma coisa, dá um toque, me chamem, tá? A gente vai estar sempre à disposição de vocês, porque a gente quer vocês na faculdade o ano que vem, que vocês passem no Enem, beleza? Beleza, senhor.